Olá, eu vou te mostrar hoje o que são solstício e equinócio. São dois termos importantes da geografia que permitem entendermos como funcionam as estações do ano. Eu nem vou tentar fazer um desenho que eu sei que você não vai conseguir entender o meu desenho. Então eu vou usar o meu software de solstício e equinócio da P3D. Isso vai facilitar muito você entender como é que acontecem as estações do ano. Então nós temos aqui a Terra com seus movimentos de rotação e translação, e os movimentos de rotação e translação da Terra fazem com que ela não fique iluminada da mesma forma ao longo do ano. Essa figura aqui de baixo está me mostrando a incidência do Sol em relação aos trópicos. Ela vai girando ao redor do Sol no seu movimento de translação. Repara que a Terra tem o seu eixo inclinado em relação à órbita ao redor do Sol. Essa inclinação do eixo da Terra em relação à sua órbita ao redor do Sol que vai fazer com que ela não receba a mesma iluminação em todas as épocas do ano nos dois hemisférios. Isso fica claro de ver nessa figura aqui de cima, onde agora você vê que a sombra ela vai desaparecendo. E eu vou parar essa animação por aqui para a gente dar uma olhada nesse ponto. Vamos olhar para cá. Eu parei a minha Terra ali entre setembro e outubro. Eu vou aproximar um pouquinho mais e eu quero que você repare o seguinte, que nessa situação a Terra está recebendo uma iluminação igual nos dois hemisférios. Então a mesma energia radiante ela chega do Sol tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Isso faz com que a Terra fique iluminada da mesma forma nos dois hemisférios e receba a mesma energia. Daí é que surge o termo de equinócio. Então, equinócio é aquela situação em que a Terra recebe a mesma iluminação nos dois hemisférios. Quando isso ocorre, vão surgir duas estações do ano. No hemisfério norte é o outono e no hemisfério sul é a primavera. Bom, vamos voltar para a nossa situação espacial e vamos observar o que acontece com a Terra quando ela chega aqui em dezembro. Quando ela chegar aqui em dezembro, vamos lembrar que em dezembro, no hemisfério norte é o inverno, e em dezembro, no hemisfério sul é o verão. Por que será que isso acontece? Mais uma vez, é o eixo da Terra que tem essa inclinação que vai fazer com que a iluminação do Sol não seja a mesma e também a energia que o planeta recebe não é a mesma. Então vamos parar nesse ponto e vamos observar como que a Terra está iluminada. Então eu vou girar um pouquinho para ficar mais fácil a gente ver. Aproximar um pouquinho mais. Então, veja que interessante. Nessa época, o Sol está iluminando a Terra de maneira desigual nos dois hemisférios. Isso fica fácil de perceber com essa figura. Repare que tem uma sombra aqui em cima e o hemisfério norte não recebe a mesma quantidade de energia que o hemisfério sul. Aqui temos a linha do Equador. Se aqui é a linha do Equador, o Sol está iluminando, então está mandando mais energia para o hemisfério sul. O hemisfério norte recebe menos energia. E como o hemisfério norte recebe menos energia, o que acontece? No hemisfério norte vai esfriar, vai ser a estação do inverno, como a gente tinha comentado, e o hemisfério sul vai esquentar, vai ser a estação do verão. Essa mesma figurinha permite te mostrar outro dado interessante. Se nós pegarmos
este eixo inclinado da Terra em relação à eclíptica, que é a perpendicular em relação aos raios do Sol. Então, se pegarmos aqui a eclíptica, que é esse eixo perpendicular em relação à incidência dos raios solares, e olharmos agora para o eixo da Terra, esse eixo imaginário da Terra, forma-se um ângulo aqui de 23 graus. Esse ângulo é o mesmo ângulo que é formado entre o Equador, que é a latitude zero, e o Trópico de Capricórnio, que é exatamente também 23 graus. Essas duas situações, elas vão se repetir em outras duas ocasiões ao longo do ano. Então, o que aconteceu lá em setembro vai se repetir novamente aqui em março, e o que acontece aqui em dezembro se repete novamente ali por volta de junho. Só que aí as estações se invertem. Quando chegar em março, né, nós vamos ter uma nova situação, olha aqui em cima, ó, de equinócio, a Terra ficou iluminada de forma igual, e quando chegar lá em junho, vamos ter novamente uma situação de solstício. Então, se pararmos a Terra nesse ponto, eu também posso vir por aqui, ó, solstício de 21/6. Como é que eu sei que é um solstício? Vamos olhar um pouco mais de perto. Fica bem claro, olhando essa figura, que a Terra está recebendo uma quantidade muito maior de radiação, de energia, no hemisfério norte. Então, no hemisfério norte vai ser o verão e no hemisfério sul vai ser o inverno. E essas estações elas vão se alternando ao longo do ano nos dois hemisférios. Então, aqui ficou fácil de você perceber como que acontece as estações do ano por conta do movimento de translação da Terra ao redor do Sol, por causa do eixo inclinado da Terra, e por conta do movimento de rotação dela ao redor do seu próprio eixo. É isso. Até a próxima.